Pessoal, vamos lá. Como estava sendo já esperado, todo mundo já sabia, hoje foi oficializado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a indicação do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, para assumir o Ministério da Justiça. Confira os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. Ricardo Lewandowski vai assumir o cargo de Flávio Dino, que deixa a pasta por ter sido escolhido por Lula para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. O presidente da República garantiu que o novo titular da Justiça terá liberdade para escolher sua equipe. O PSB, partido de Dino e do vice-presidente Geraldo Alckmin, vinha pressionando para manter as secretarias que ocupa na Justiça ou então pela criação do Ministério da Segurança Pública, que ficaria sob o comando de um indicado da sigla. O movimento realizado por Lula coloca na esplanada alguém com trânsito livre no judiciário, ao mesmo tempo em que chega à Suprema Corte um articulador político com a vivência de ex-parlamentar e ex-governador. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, ser deputado federal, depois ser eleito governador, 2 vezes senador. O grande desafio do futuro ministro da Justiça é a área da segurança pública. Lewandowski não tem a experiência direta com o tema que tiveram alguns dos seus antecessores, como Sérgio Moro, Alexandre de Moraes e Tarso Genro. Enquanto esteve no STF, Lewandowski foi personagem de destaque nos julgamentos de ações que envolveram Lula e o Partido dos Trabalhadores. No Mensalão, divergiu diversas vezes do relator Joaquim Barbosa. Lewandowski presidia a corte durante a análise do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ele acolheu o pedido do PT que permitiu a separação da votação sobre a perda de mandato daquela que impediria a ex-presidente de exercer funções públicas por 8 anos. Com isso, Dilma manteve os direitos políticos. Foi favorável à tese de que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado, a mesma que soltou Lula em 2019. Na Lava Jato, anulou provas contra Lula obtidas em acordos de leniência da Odebrecht. Murilo de Aragão é magistrado com um nome forte no setor dos operadores de direito, do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Agora, é um cargo político que tem que lidar com políticos. Como é que vai ser quando ele tiver que sentar com um governador enrolado numa rebelião, numa penitenciária? Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Olha, o ministro Lewandowski é um homem muito experiente, muito vivido com relação ao ambiente de Brasília. Principalmente porque ele viveu como magistrado o período onde o judiciário ganhou o maior protagonismo político da história do Brasil. Então, ele, no mínimo, é muito experiente no jogo da política também. Ele tem boas relações com a política, ele tem a capacidade de ouvir, ele é uma pessoa cordata. Agora, sem dúvida, o perfil elegante, sóbrio dele não combina com a agenda de conflito e de insegurança que nós vivemos hoje. Então, chefe de polícia. Ele vai ter que ser o chefe de polícia num ambiente muito difícil, num ambiente onde a própria esquerda tem dificuldades em lidar com a questão da segurança pública e o problema está estapeando a todos nós diariamente. Enfim, então é um grande desafio para o Lewandowski, sim. Daniel, você que estava envolvido todo o tempo, ontem nós já comentávamos a indicação do Ricardo Lewandowski. Daniel, o que você traz para nós em termos de possíveis indicações de que linhas de trabalho o novo ministro da Justiça seguiria e com quem? Olha, William, uma das pessoas que o ministro Ricardo Lewandowski pretende trazer, ele pediu liberdade, ele gosta de trabalhar com uma equipe de confiança
e ele pediu liberdade para fazer as indicações do segundo escalão ali do Ministério. Flávio Dino tinha trazido uma certa República no Maranhão ali para a pasta. Ricardo Capelli era seu secretário de comunicação lá no governo maranhense, ele trouxe Tadeu Alencar, que era também um deputado muito próximo do PSB, enfim, um time ali do partido dele, né? Ricardo Lewandowski deve colocar na Secretaria Executiva do Ministério um assessor de altíssima confiança dele, o Manuel Carlos, que foi secretário-geral do STF quando Lewandowski era o presidente da Suprema Corte. E o Manuel Carlos foi, inclusive, muito cotado para a vaga no ano passado que acabou ficando com o Cristiano Zanin, aquela primeira vaga ali indicada por Lula. O próprio Lewandowski, que era quem estava entregando a cadeira, fez ali uma forcinha para que fosse o Manuel Carlos e o Manuel Carlos saiu do jogo. Um outro fator ali importante para colocar, acho super importante a gente analisar isso, William, é que Lewandowski é da mesma geração que Lula, conheceu o Lula sindicalista aos 28 anos em São Bernardo do Campo. A mãe de Lewandowski era amiga da Marisa Letícia, ex-primeira-dama. Então, a gente tem que lembrar aqui que dificilmente os governos terminam com um núcleo duro muito próximo do presidente da República, do mesmo jeito que eles começaram. Esses ministros mais próximos, o chamado núcleo duro, vão mudando ao longo do tempo. E a gente sempre diz aqui, puxa, falta ao Lula hoje um conselheiro da mesma geração, com liberdade de falar. Talvez esteja se desenhando um conselheiro novo no núcleo duro do governo, não só para decisões que têm a ver com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e esse conselheiro pode ser Ricardo Lewandowski. Interessante o caminho que você está propondo para a gente conversar, Daniel, porque você tá, de certa maneira, nos levando à figura dele, né? A figura na sua biografia pessoal e como que as duas biografias se cruzam. Essa menção que você faz a um grande conselheiro que ajude o presidente a tomar decisões que tenham muito a ver com o campo jurídico, faz a gente lembrar imediatamente do que foi ministro da Justiça lá atrás, o Márcio Tomás Bastos, que é um operador do campo de direito já falecido, né? Mas com uma reputação enorme de sagacidade, inteligência política, capacidade de articulação. É um teste, à luz dessa imagem, difícil para o Lewandowski. É um teste à luz dessa imagem, dessa referência, né? Assim, com quem tem características parecidas com ele. Agora, eu tenho me perguntado muito, William, assim, o Daniel descreveu o perfil da equipe que sai. Uma equipe muito política, né? Com uma sustentação muito política, muito vocal, que se posicionou bem em todas as situações, ativos nas redes sociais e tal. Entra uma equipe com um perfil mais discreto, com um histórico mais ligado ali ao back-office da Justiça e não ao front-office, porque o Ministério da Justiça está mais no front-office, aquele que age na rua. A minha dúvida é: quem vai pensar a política pública da segurança pública no Brasil? Qual é a cabeça que vai fazer parte desse ministério e que tem essa competência de trazer para o debate assim, o que está sendo discutido no mundo, o que está sendo discutido na própria América Latina, qual é o perfil da política da segurança pública que os países da América Latina, conflagrados pelo crime organizado, estão buscando. Então, eu ainda não consegui identificar, já estava difícil identificar no Flávio Dino, mas ainda assim mais popularesco, mais comunicador, mais ligado nas redes sociais. Era um perfil mais palatável. Eu não sei o quanto que Ricardo Lewandowski consegue entregar. Está aí no conteúdo germânico esse aí da Thaís. E, Daniel, ela nos tirou da personalização, da fulanização, nos jogou para a questão institucional. Thaís, eu acho que é muito apropriado isso que você está levantando, porque eu usei a comparação no começo do programa, Murilo, com o Ministério da Saúde, que não tem um SUS, ou o Ministério da Educação, que não tem verbas. O Ministério da Justiça no Brasil cuida de um sem número de assuntos, e deles o mais importante era a segurança pública, mas o poder de polícia é dos governadores. Não foi implementado até hoje um sistema único de coordenação de segurança pública. Como é que o Lewandowski supera
Ou será que o Lula está empenhado em mudar esse arranjo / desarranjo institucional? Bom, em primeiro lugar, o ministro da Justiça tem a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, né, que atuam... Ou seja, ele cuida de estrada, além de cuidar de drogas. Mas hoje, William, a própria Polícia Rodoviária Federal assumiu algumas tarefas, já não de hoje, nos últimos anos, em apoio à Polícia Federal no combate ao crime organizado também, ao contrabando, principalmente ali naquelas fronteiras do Paraná, Mato Grosso, enfim. Então, não é que o Ministério da Justiça esteja completamente desaparelhado, não está. Agora, o que falta efetivamente, e esse desafio que a Thaís levantou, é a existência de uma doutrina de segurança pública. Uma doutrina que não seja do governo Lula, ou do governo Bolsonaro, ou do governo que vier, mas que seja uma doutrina de Estado que seja implantada de uma forma abrangente. E também, coordenada centralmente. Coordenada centralmente, claro, com a participação dos governadores. Por exemplo, o governo, o Michel Temer, o governo Dilma, o governo Bolsonaro e ainda o governo Lula não conseguiram institucionalizar de vez a Força Nacional, que trabalha com soldados que vêm da Polícia Militar dos estados. Quando que nós deveríamos ter uma Força Nacional institucionalizada e pronta para ser mobilizada nas situações necessárias. Temos a Amazônia, que todo mundo, historicamente, tinha um pensamento de que podia ser invadida por estrangeiros, tomada, não é? Já foi tomada, e ela foi tomada pelos brasileiros e estrangeiros no crime organizado. Quer dizer, nós deveríamos ter, com as fronteiras que nós temos, uma polícia de fronteira. Tínhamos que ter serviços de inteligência. O Brasil, aliás, é o único país entre os 10 maiores economias do mundo que não tem um serviço secreto externo, tipo a CIA. Tem a ABIN, mas a ABIN é mais de contra-inteligência do que de inteligência. Então, nós estamos muito desaparelhados para enfrentar a questão da segurança pública. E eu acho que o grande trabalho do ministro Lewandowski será criar uma doutrina de segurança pública que possa ser implantada a médio prazo. Não vamos resolver o problema a curtíssimo prazo. É curioso, me lembro um episódio muito antigo conversando com comandantes do Exército anteriores que tiveram contato muito próximo com o Lewandowski e o levaram a visitar vários postos na Amazônia para ele ter uma ideia do que os militares brasileiros consideram que são as nossas vulnerabilidades em termos de ocupação e controle do nosso território. E eles, os militares, ficaram surpresos com a convicção que o Lewandowski, naquela altura, lhes manifestava. Esse é um episódio de uns 6, 7 anos atrás, dizendo que sim, que ele acreditava sim em algum tipo de intervenção e controle de forças externas não identificadas em cima da Amazônia. Elas são o narcotráfico, claramente, e não qualquer invasão organizada de um outro estado. Daniel, era nesse sentido a minha pergunta. Vamos tentar elaborar um pouco em torno dela agora. Para você estar mais ou menos desenhado ou ainda não, a gente ouve e lê as manchetes, Lewandowski propõe uma mão forte. O que isso significa? Eu acho que aí já é a gente dar um passo além das pernas. Só contar uma coisinha, William, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas Flávio Dino costumava dizer muito ali para os subordinados que ele tem gastado 10% do tempo dele com justiça e 90% do tempo com segurança pública. Sim, isso aí bate com todos que ocuparam o posto. O Brasil é um país que hoje tem 102 assassinatos por dia. Em 2022, foram 79 mil casos de estupro e o IPEA diz que menos de 10% desses casos, dos casos totais, são efetivamente notificados. Então, olha a dimensão do problema que também está escondido nos números. E acho que é o grande tema que tem afligido os brasileiros. Isso vai ser pauta das eleições, inclusive em 2026, já em 2024, mas principalmente em 2026. Se o governo Lula falhar nesse campo, vai sofrer as consequências eleitorais. As pesquisas já mostram esse como um grande flanco do governo. Agora, é curioso, me parece que
o Lewandowski tem muito claro, pelas declarações iniciais dele, seja pela declaração ali mais geral, no Palácio do Planalto, seja pelas conversas individuais que ele foi tendo nos últimos dias, principalmente hoje, como ele tem clareza de que ele vai gastar tempo em segurança pública. Agora, é um neófito em segurança pública. Se você for pensar ali nos últimos ministros todos, Flávio Dino, até mais para trás, Tarso Genro, Alexandre de Moraes, todos lidaram com sistemas estaduais de polícia e de segurança pública. Sérgio Moro lidou e tinha experiência com o combate ao crime organizado, sem nenhuma avaliação sobre o trabalho de cada um, mas todos tinham experiência nisso. Lewandowski não tem. Então, quem vão ser as pessoas ali que vão ocupar os postos de segundo escalão, isso vai ser muito importante. O presidente Lula só fez uma exigência, que Andrei Rodrigues ficasse na Direção-Geral da Polícia Federal. E a Polícia Federal, a gente foi muito acostumado nos últimos anos a enxergar a Polícia Federal como uma grande xerife de corrupção, para combater corrupção. Mas a Polícia Federal, nos últimos meses, também ganhou ali uma vertente que é de aperfeiçoar a fiscalização na Amazônia, seja para combater garimpo, seja para combater desmatamento. Teve, por exemplo, a criação de uma diretoria específica para isso, antes não era uma diretoria, e tem que aperfeiçoar ali o sistema de monitoramento e controle das fronteiras com a ajuda do Exército. Então, talvez seja uma Polícia Federal menos voltada para casos de corrupção e mais voltadas para o que o país hoje tem pedido, que é combate ao crime organizado, ao desmatamento na Amazônia, ao tráfico de drogas, a presença de facções criminosas e garimpo ilegal, por exemplo, na Amazônia. O Murilo está me pedindo palavra? Eu vejo, viu, Daniel, que existem recursos dentro da Polícia Federal para se trazer à mesa como um planejamento para uma política de segurança pública. Polícia Federal, nacional, a Polícia Federal é muito preparada. Agora, é evidente que ela cumpre ordens. Eu tenho certeza que ela não abandonou o trabalho de combate ao crime organizado durante esse período de Lava Jato, com um grande estardalhaço mediático, sobretudo. A Polícia Federal teve papel muito importante no combate, tem um papel muito importante no combate ao contrabando, tráfico de drogas na região ali de Foz do Iguaçu, até mesmo de monitoramento de movimentos terroristas ou de simpatizantes do terrorismo, também na fronteira com a Colômbia, Letícia, inclusive quando os guerrilheiros da Farc vinham ao Brasil para se abastecer de mantimentos e remédios, a Polícia Federal era muito atuante ali também. Então, a Polícia Federal também tem uma história que não é escrita e que não é publicada, que não aparece. Então, eu não vejo assim, uma incapacidade ou uma pouca capacidade da Polícia Federal ter um papel muito atuante para a formulação de uma política de segurança pública nacional. Agora, é evidente que a segurança precisa ter recursos. O Brasil, além desses dados que o Daniel falou, é o país que tem o maior número de carros blindados no mundo. Para civil, né? Carro blindado para pessoas normais, mais né? de 200 mil, dizem que chega a 300 mil. Quer dizer, então é um problema seríssimo. Nós privatizamos a segurança dos mais abastados e a população fica à mercê de uma situação gravíssima, que é a insegurança. Murilo, sabe o que eu queria te ouvir? Do ponto de vista da gestão esperada do Lewandowski, como é que ele vai lidar com o fogo amigo? Porque o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, a gente sabe que preferia uma outra pessoa. Não queria o Dino, mas preferia uma outra escolha. O Lewandowski tem a senioridade toda que a gente tratou aqui, mas ele também já é de uma geração para frente, né? Eu fico me perguntando o seguinte, enquanto ele vai se adaptando, até por ser neófito na segurança pública, enquanto ele vai montando o time dele, o time vai aprendendo e vai começando a se relacionar, como é que você enxerga o Ministério da Justiça atuando politicamente com governadores do Nordeste, por exemplo, onde a questão da segurança pública é caótica, e mesmo politicamente dentro do próprio governo?
ele vai sofrer, evidente, com fogo amigo, mas eu não acho que ele seja neófito em segurança pública. Qualquer um que foi ministro do Supremo Tribunal Federal lidou com a enormidade de casos que envolvem crimes, crime organizado. Então, ele pode não ter, vamos dizer, a experiência pelo lado do combate, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança em São Paulo. Então, ele comandava a Polícia Militar aqui, não é? Então, ele tinha essa relação. O Lewandowski não teve, mas isso não significa que ele não possa ter uma visão ideológica sobre a questão da segurança pública. Então, acho que ele se sairá bem nisso aí, até porque ele intelectualmente é privilegiado. Agora, ele vai ter que, obviamente, ter uma posição de articulação diferente que ele tinha como ministro, porque o ministro é um todo-poderoso, todo mundo chega lá pedindo a bênção, o beijamão, ele está julgando, ele tem um poder enorme. Fora ele não intocável, terá, né? Intocável, ele não terá mais esse poder, ele vai estar entre iguais e ele tem que se adaptar a essa situação. Para fechar, Daniel, um pouquinho de bastidor, como é que vai ser a relação dele com o chefe da Casa Civil e ex-governador da Bahia, que hoje é o foco da violência? Bom, a relação do chefe da Casa Civil hoje com pelo menos metade do Congresso e metade da própria esplanada já é bastante tenso. Então, Lewandowski só precisa se juntar aos demais que já estão inimigos, digamos assim, de Rui Costa. Agora, obviamente o foco ali é principalmente Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Lewandowski deu a senha de que ele quer dedicar muita atenção à inteligência policial e integração dos esforços entre União e Estados. Você tem uma GLO em curso nos portos do Rio, Santos e Itajaí e nos aeroportos de Guarulhos e do Galeão, válida até maio. Preciso apresentar resultados no curto prazo. Ele sabe disso, ele chega com essa missão. Agora, é um flanco enorme aberto para o governo Lula. As avaliações em pesquisas qualitativas não são boas para o governo Lula nesse campo. O governo sabe também que precisa entregar resultados, senão vai ser muito cobrado nas urnas.